Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, bênção de Deus. Hoje manhã de quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Hoje quinta-feira, lembrando que tem culto na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931, na parte da tarde, às 3 horas da tarde. Nós viemos aí de um feriado, né? Feriado bem no meio da semana, feriado de Tiradentes, mas nós estamos aí, continuamos trabalhando, né? Teve culto ontem à noite, teve culto terça, seguimos hoje à tarde, Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931, sexta-feira à noite, jovens e adolescentes, lembrando que os cultos são às 20 horas, né? Ou seja, às 8 horas da noite, ficou mais tranquilo, ficou mais fácil. O pessoal está se conectando conosco, muito bom dia a você que está conosco nesta manhã de quinta-feira, você que está entrando agora, né? Muito bom dia também, é bênção tê-lo conosco. Vamos ler algumas mensagens, pessoal aí participando. Cláudia Antunes, ela bota paz e graça do Senhor. Paz, Cláudia, Deus te abençoe, bom dia, que bom estarmos juntos. Ela coloca também cultaço ontem à noite, ministrado pelo pastor Adroaldo. Aqui ela bota mais aqui, opa, aqui não está aparecendo. Parabéns, ela coloca aqui. Parabéns, legal. Bênção, pastor Adroaldo. Joia, foi bom o culto ontem, também assisti uma parte dele. A Cláudia Antunes coloca: o Evangelho é o poder de Deus. É isso aí, Cláudia. A Simone Almeida bota bom dia, Deus abençoe, Simone. Simone Almeida, família Almeida, as Almeidas que eu chamo, né? As Almeidas. É, a família que se converteu aí no meio da pandemia, né? Que legal, né? Um abraço para toda a família, que Deus abençoe, viu, Simone? A Tuta Oldra bota bom dia, paz do Senhor, irmão, Deus abençoe o dia dos irmãos, amém. Obrigado, Tuta, Deus abençoe também. A irmã Josi, esposa do pastor Adroaldo, está nos acompanhando. Bom dia, Josi, Deus abençoe, né? Bom dia também aqui o pessoal da técnica já me passando. Bom dia, pessoal, bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos. É isso aí, legal. Quem mais está com a gente aqui, deixa eu ver. A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio e pastor Adroaldo. Deus é bom o tempo todo. Isso inclusive tem uma música, né? Deus é bom o tempo todo, né? Isso é verdade, tem uma música assim. Legal, Marileia, Deus abençoe a ti e a toda a família, viu? A Tuta Oldra bota: realmente o culto foi benção. Legal, benção. É isso aí, benção. É isso aí, Tuta, legal. Joia, tua participação. A Neiva Matos bota bom dia. Igreja, que a graça e paz de Cristo esteja com todos. Bom dia, ela coloca aqui. Legal, irmã Neiva, Deus te abençoe, viu? Abraço, carinho de todos aqui. A Helena da Silva Melo bota bom dia, pastores, Márcio, Adroaldo, equipe, irmãos, Deus abençoe. Legal, joia, o pessoal participando, o pessoal se conectando. Pastor Adroaldo, hoje gostaria de falar um pouco, às vezes há um certo tabu sobre esse tema, né? A palavra nos diz que nossa luta não é contra sangue e carne, o apóstolo Paulo fala, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Mas às vezes parece um tanto quanto distante, né, esta batalha, e parece que fica mais às vezes para os pastores, para a sala de libertação, mas nós sabemos que esta luta, né, o mundo inteiro jaz no maligno, significa que as forças espirituais do mal, eles exercem exercem um domínio, né, porque é o que Paulo diz, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então nossa luta não é contra as pessoas, né, mas contra as pessoas, contra aquele que utiliza e escraviza as pessoas, né. Então
eu queria falar um pouco nesta manhã sobre essa questão de amarras espirituais, de ataduras espirituais, né? Embora nós aí servimos no ministério, fomos salvos no ministério de libertação, de cruzadas, né? E sempre se linka libertação e cruzada a manifestações espirituais. Tanto manifestação de Deus, como manifestação de espíritos malignos. E para muita gente isso é um certo tabu, assim, uma coisa tão distante, né? Realmente, a gente sabe que existe uma atmosfera espiritual do mal, mas na prática, né? Na prática. E o texto que eu vou trazer, que eu gostaria que a gente abordasse em cima desse texto, seria de a cura de um jovem possesso, que está em Marcos capítulo 9, né? Onde os discípulos de Jesus tiveram dificuldade de expelir o demônio. Então, era um jovem literalmente possesso. Certa vez eu falava com a minha família, uma sobrinha minha, né? Ela disse: tio, como é que funciona esse negócio aí de espírito? Como é que é esse negócio? Eu expliquei para ela, né? Tio, então tu faz exorcismo? Muito querida ela, minha sobrinha. Tem um filme muito famoso, né? O Exorcista, né? No meio católico né, se usa muito isso, né? O exorcismo é uma forma de expulsar demônios. Isso. E é um tema pesado, né? Mas é uma realidade. Claro. Então, uma das estratégias do diabo, né? Parece que diabo até não soa tão pesado que demônio, né? É verdade. Mas por que não soa? Porque daqui a um pouco é tão comum dizer o diabo, que as pessoas acabam caindo na vala do comum e às vezes não dando a devida importância, a devida atenção e baixando a guarda. E aí se leva essa coisa, um endiabrado, um endemoniado, como se fosse uma coisa, um diabo até ele mostrar ele até num carnaval derrotando Jesus, né? É verdade. O pessoal está brincando com fogo e não se dá conta, né? Exato. Então essa questão do transcendente, do sobrenatural, ele existe de fato, né? Ele existe de fato. E às vezes essa questão, já ouvi falar, né? Quem disse que o diabo é ruim? Pois é. Eu já ouvi falar. Já ouviu isso também? Eu já ouvi falar. Então veja a inversão de valores, né? A inversão de valores, e a Bíblia fala constantemente, tem muitos relatos. A gente olha no ministério de Jesus, ele trazendo para uma sociedade, para o meio religioso que estava frio em relação a isso. Alheio em questão da libertação, de milagre, de cura, né? Eu não lembro assim no Velho Testamento, né, de ter ouvido falar de uma ministração de um homem de Deus expulsando um demônio propriamente, diretamente. Pelo menos eu não lembro, né? Claro, a gente já leu a Bíblia várias vezes, mas às vezes pode passar alguma coisa. Mas no Novo Testamento, então o que eu percebo na leitura que eu faço? Que no Velho Testamento, e o povo de Israel, o povo judeu, quando Jesus se apresentou em público com seu ministério, ele encontrou religiosos bloqueados em relação a isso. Bloqueados, alheios. As pessoas que cercavam os religiosos, que iam nas sinagogas, estavam todas presas. Todas não, mas muitas pessoas atadas por demônios e que conviviam naquele meio ali, sofrendo e atadas, e não havia esta manifestação de Deus para que esses demônios saíssem das pessoas. As pessoas conviviam com as escravizadas, né, de uma forma mais intensa, né, porque a questão da possessão, ela tem níveis, né? Sim. Então, pessoas que estavam graus de comprometimento. Então, haviam graus muito fortes de comprometimento com o inimigo e conviviam no meio da igreja, na casa das sinagogas ali, e nada era feito. Não se compreendia isso, né? Não tinha essa questão do enfrentamento do inimigo, né? Até aqui é porque dá uma impressão, se tu não mexer com aquilo ali, é melhor. Parece que deixa quieto. Então, verdade. Então, assim, a palavra diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, né? Ou seja, esperando a oportunidade para nos devorar. Se tu olhar a estratégia do leão referente à sua presa, tem estratégia. Tem toda uma organização por trás, né? Então, assim, existe uma organização, existe algo bem fundamentado pelas trevas para ceifar a vida das pessoas. E quando fala principados e potestades, significa também uma organização. Exatamente. É uma hierarquia Principado vem de princípios. entre os demônios, há uma organização, né,
E ele veio matar, roubar e destruir. Principado vem algo de príncipe, ou seja, tem uma hierarquia, e potestade significa poder, né? Então, por isso que a gente pode entrar nisso, essa questão de áreas da vida que são presas, né? E às vezes algumas pessoas vão pedir uma ajuda e recebem até alguma manifestação espiritual, mas em outras áreas, há outras entidades malignas que vão atuar nas outras áreas para trazer dor e sofrimento na vida do ser humano. Exatamente. E assim a pessoa fica atada e os demônios, né? Eles... eu me lembro, pastor, que no passado, antes de me converter, eu lembro da questão do ocultismo. Eu lembro que quando se visitava outra casa de religião, como se dizia, tinha que pedir licença e não se podia fazer nada sem pedir licença para aquela entidade que era... então, havia uma organização entre eles que nenhum feria o outro, né? Então, os demônios são organizados. Havia uma hierarquia. Uma hierarquia. Havia, não há, né? Há uma hierarquia. Então, algumas pessoas... mas é linha branca, linha negra. Mas, na verdade, é tudo, né, dentro da mesma organização. Tudo uma forma de também trazer um engano, né, para as pessoas, né? E as pessoas se envolvem nessas coisas e ficam atadas nessas coisas. É um dos motivos, né? São tantas, às vezes, as pessoas acham que a questão da possessão vem só do ocultismo, né? Não, às vezes até um espírito de ódio, um espírito de rancor. Aí, são várias formas que o inimigo, né? Que a gente fala o inimigo, porque às vezes a gente não quer dizer o diabo, né? Mas na verdade o diabo prende as pessoas. E às vezes a ignorância, no sentido, quando eu falo ignorante, não é no sentido de menosprezar ninguém. Claro. A ignorância é no sentido de não ter conhecimento. Na verdade, a ignorância é não ter conhecimento. Eu estou ignorante, ou seja, eu não tenho conhecimento de tal fato. E a ignorância, em não ter conhecimento, isso te faz um alvo fácil, né? Te faz um alvo fácil. Então, é importante que tenhamos esse conhecimento. A gente não vai estudar doutrinas com certeza, diabólicas. Não é necessário. Mas aquilo que é necessário, que nós devemos conhecer a respeito do nosso adversário, do nosso inimigo, estão nas Escrituras. Exatamente. Né? Estão nas Escrituras. Então, a forma dele agir, a forma como ele pega as pessoas. Então, existe opressão, existe possessão. São coisas distintas. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, né, para que não se baixe a guarda, né, pastor Adroaldo? Porque daqui um pouco vende a ideia que o diabo, isso não existe, coisa e tal. Uma maneira, se há algo que mascara o inimigo e faz com que ele haja com liberdade, que o diabo haja com liberdade, é essa mentira de que o diabo não existe. Se tu ignora a existência de algo, você não se protege. Sim. Você não toma decisões que possam trazer benefício para a sua vida espiritual. Então, e também outra questão, né? A gente fala em vida espiritual. Mas o que eu tenho a ver com a vida espiritual? Se o mundo espiritual está desabando, eu não estou nem aí. Eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Eu não quero me envolver com o mundo espiritual, mas o mundo, o nosso ser natural, ele está vinculado diretamente ao mundo espiritual. Então, é outro ponto que as pessoas têm que ter essa compreensão. Não existe assim, não, isola, bate na madeira, como que diz assim, não quero envolvimento com o mundo espiritual. Deixa eu fora disso. Mas não tem como, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Né? Deus é espírito. Então, quer desfrutar da bênção de Deus no mundo espiritual, você precisa ter um conhecimento do mundo espiritual como um todo. Né? E nós fomos criados por alguém que é espírito, por Deus. Então, veja bem, e o nosso Deus, ele é educado, o nosso Deus, ele é longânimo, mas o nosso adversário, a Bíblia diz que ele é o ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, aquele que rouba, ele tanto usa de astúcia e ele tenta passar desencoberto, como se ele escondido, como se ele não estivesse ali, elemento surpresa. E aí ele vem e subtrai um bem teu. Ué, o que aconteceu? Tu nem viu. É uma das estratégias do ladrão. Ele roubar sem ser visto. Mas há também, muitas vezes, aqui tem o roubo e o furto, agora eu não lembro, mas tem aquele outro que é com um emprego de ameaça, grave ameaça, acho que, se não me engano, acho que é o roubo. É o furto qualificado, acho que é, não lembro. Aí eu sei que é com ameaça, então tu bota uma arma na cara do sujeito, é um assalto, coisa e tal, tu agride, tu ameaça, tu chega te impondo, é outra forma que o ladrão utiliza, metendo o pé na porta, arrombando, dando um tiro, né? Então são estratégias. Então tem as duas estratégias. Tem a forma violenta do diabo agir, que é notória,
mas também tem essa estratégia de que ele não existe, coisa e tal, né? Tranquilo, não te preocupa com isso. E daqui a um pouquinho você baixa a guarda e ele vem, ele não vai subtrair os teus bens, ele vai subtrair a tua alegria, o teu prazer de viver, ele vai subtrair tua paz. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, em que momento, como isso acontece, de que forma a gente pode se precaver referente a isso. São 8 horas e 18 minutos, vamos uma canção rapidinho, vamos louvar o Senhor e nós já voltamos. Oh
volta, 8 horas e 23 minutos, hoje dia 22 de abril de 2021. Programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Sou o pastor Márcio, comigo o pastor Adroaldo. Lembrando que hoje tem culto às 3 horas da tarde, na sede da Encontros de Fé de Gravataí. Nós estamos dando início falando a respeito de ataduras espirituais. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É importante ter essa compreensão, mas ao mesmo tempo dá uma conotação, uma ideia de algo muito distante do nosso dia a dia, né? E é importante que tenhamos conhecimento, né? E viemos trazer isso para a prática, né, pastor Adroaldo? Porque a gente fala sobre batalha espiritual, a gente ora pelos enfermos, ora pelos cativos, a gente ora por tantas coisas, mas parece que fica algo tão distante assim da realidade. Mas esse mundo espiritual, a questão de atuações espirituais, de fato, são reais, e a gente vê no ministério de Jesus, como eu disse antes, que ele trouxe de uma certa forma, ele deu um choque de realidade nos religiosos daquela época, porque eles levavam, né, a sua vida religiosa ignorando essa questão espiritual, ignorando essa questão de ataduras, de amarras, de possessões, de opressões. E Jesus, em seu ministério, ele libertou o gadareno, né? O cara estava possesso, muitos demônios, né? Vivia entre os sepulcros. Então, o estado daquela pessoa era um estado grave, pois ele não era mais ele, né? Ele estava sendo conduzido, havia uma possessão constante. Agora, este mundo espiritual e atuação do maligno acontece de diversas formas, e uma delas é a questão da sutileza, né? A sutileza. Quando a gente diz que muitas pessoas dizem, o diabo não existe, essas coisas não existem, né? Claro que hoje em dia as pessoas parece que já despertaram um pouco mais para isso. Mas isso sempre teve, esse assunto sempre veio à tona ao longo aí da existência humana, né? Com certo tabu para alguns, outros já com muita curiosidade, mas sem conhecimento bíblico, acabaram se envolvendo, né? Se envolvendo. E a palavra mesmo nos ensina, né, que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. Né? Então, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, significa que eles têm poderes. Né? Então, eles também podem fazer sinais. Paulo também diz sobre os sinais da mentira, né? Então, realmente as forças espirituais do mal, elas podem de alguma forma atrair o ser humano por uma sedução, pela falta de compreensão do ser humano, da ignorância, no sentido de não ter conhecimento e não levar tão a sério a isso, né? Se é algo desconhecido, então a pessoa quer se isentar de ter esse conhecimento. E também por certas práticas pagãs, né? Daqui um pouco a pessoa precisa de uma cura, precisa de uma bênção financeira, precisa ter as necessidades que o ser humano tem. E as forças espirituais do mal, eles têm poder, inclusive, para trazer certos, entre aspas, benefícios. Né? As pessoas fazem até algumas simpatias, algumas coisas, né? Tentando trazer benefício das suas necessidades, aquilo que o ser humano entende que é uma necessidade, e ele acaba praticando algumas coisas. E a gente fala sobre brecha, as pessoas não... Mas o que é uma brecha, né? Na verdade, são pequenas concessões que nós vamos dando na nossa vida, onde o diabo ele pode nos amarrar, pode nos prender, pode trazer atadura na nossa vida. Então, e sempre que nós praticamos, nos sujeitamos a ele em alguma área da nossa vida. E quando fazemos, quem sabe, uma simpatia, né? Ele te dá algo em troca, né? E você não percebe, porque ele é mentiroso, ele é enganador. Então, as pessoas não fazem por má vontade, não fazem porque elas querem os demônios, porque querem algo do mal. As pessoas querem o seu bem. Mas fazendo isso sem entendimento, elas acabam se envolvendo com práticas que ocultas, onde está o inimigo, e acabam prendendo a vida delas. E eu já ministrei com pessoas, pastor, que no passado
pediram algumas questões de saúde e receberam cura. Pediram benefícios? Benefícios, receberam cura. E aí se converteram e a vida da pessoa nunca era abençoada, mas em outras áreas. A saúde era ótima, mas a vida transtornada, uma vida toda bagunçada. Aí tu vai ministrar e aí tu vai chegar ao ponto onde Deus te mostra que ela fez um pacto no passado lá. Não é um pacto, ela fez uma operação lá no espaço. Aí assim, ó, tu tem que rejeitar isso. Porque se tu não rejeitar isso aí, né, o inimigo tá te prendendo nessa área e trazendo em outras áreas. Aí a pessoa não consegue rejeitar, pastor, porque ela teve um benefício. Ela tá tão atada naquilo, ela tá tão satisfeita com aquilo, que ela não percebe que a vida dela toda está presa em outras áreas, ela tá toda embaraçada em outras áreas, e ela não consegue ter, né, uma vida abençoada, ela está presa, né? Então, aí tu vai, ora, tu repreende, ela é liberta. Só que nosso Deus também cura. Nosso Deus, ele é um Deus do impossível. Essa pessoa continua abençoada, né? Então ela é liberta das amarras, mas só que as pessoas ficam atadas até nesse sentimento. Mas eu não posso abrir mão disso, porque um dia eu recebi um benefício. Aí essa questão que tu colocou é importante, porque às vezes nós temos o evangeliquez, é a linguagem do evangelho. Isso. A brecha. O que é a brecha, né? A brecha é uma porta que não ficou bem fechada, é uma janela que não está bem fechada, o portão que não está cadeado. A brecha é por onde entra, onde entra o inimigo, né? Onde entra o ladrão, aquele que veio para roubar a tua felicidade, aquele que é o enganador. Então, foi muito bem colocado, né, o que tu colocou agora, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né? Então, que a brecha é um espaço que se dá, né, para um atuar, até mesmo trazendo benefício, mas é um espaço que é dado para que o inimigo, para que o diabo, para que os demônios venham matar a pessoa. Então, uma das formas de ser atado por forças espirituais do mal é o pecado, né? A sedução do pecado, né? Não vamos esquecer que o pecado original, lá no Jardim do Éden, foi a desobediência. E o ser humano foi assediado por algo que iria lhe trazer, de certa forma, entre aspas, um benefício. Esquecer igual a Deus. Em compreender, ter compreensão e ter a mesma sabedoria, o mesmo entendimento que Deus. Então, o ser humano foi assediado dessa forma, aí desobedecendo a Deus, o ser humano se tornou escravo do pecado, né? E ele se tornou, ele perdeu o que ele tinha para o diabo, ou seja, o ser humano foi colocado para cultivar, para guardar o jardim, então ali ele perdeu. Então, o inimigo, que a gente fala, o diabo, as forças espirituais do mal, eles agem de uma forma sutil e em contraponto trazendo benefício. Se nós olharmos a vida da delinquência, uma pessoa que anda no crime, no tráfico, né, ele não faz porque ele só quer coisas ruins. Ele faz algo ruim, né, e ele é assediado por um sistema à parte da sociedade, à margem da sociedade, por isso marginal, né? Ele é seduzido com o intuito de obter o quê? Um benefício. A um preço caro, mas de certa forma traz algum benefício, entre aspas, né? Então, o inimigo, a estratégia é a mesma. Ele leva o ser humano, o diabo leva o ser humano à degradação e a uma escravidão, né? À margem, né, daquilo que Deus tem para o ser humano. Então, aí começam pequenas práticas que tu falou a respeito de simpatias, a respeito, então, o pecado, ou seja, sensualidade, roubo, adultério, mentiras. Então, estou falando coisas grosseiras. Isso aí traz amarras, né? Ataduras. É abrir uma brecha, permitir com que, de alguma forma, o inimigo tenha um certo domínio sobre a vida do ser humano. Mas também, e aí existem outras práticas que envolvem diretamente o sobrenatural, né? Ou seja, um benefício na saúde ou na vida financeira, ou em alguma área da sua vida, por uma prática que é feita por tradição, ou a questão da simpatia, ou de uma benzedura, ou de alguma prática que nos desvia a nossa atenção do autor e consumador da fé, que é Jesus. Né? Então, quando você se desvia de Cristo, de alguma forma, você está ficando à mercê de forças espirituais do mal. E quando você tem práticas, né, práticas que te levam a ter benefícios por uma intervenção espiritual,
aí a coisa é mais profunda. Nós vamos falar isso depois no segundo bloco. Amém. São 8 horas e 33 minutos. Vamos ao intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Sempre é bom estarmos juntos, trazendo alguns assuntos, né, pertinentes no nosso dia a dia. Estamos falando sobre ataduras espirituais. Pastor Adroaldo, em cima disso, quando, para quem entrou agora um pouco, muito bom dia para você que está se conectando conosco, essas questões, né, de, às vezes, benzedura, questão de superstições, algumas práticas que desviam, né, a fé e a atenção do ser humano para aquilo que é sólido, que é a palavra de Deus, né? Que Jesus é o autor e consumador da fé. E em Tiago 4 diz o seguinte, no versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, ele fugirá de vós. Aqui tem uma instrução de como nós vencemos as forças espirituais do mal, mas também nós temos que entender como é que eles agem. Então, existe opressão, que é no mundo que jaz no maligno, que nós todos estão debaixo desta opressão, quer que seja crente ou não, quer seja uma pessoa de fé ou não, nós estamos debaixo de uma opressão, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Um mundo de opressões, né? Então tá aí, Covid, crise financeira, comércio fechando, abrindo, fechando, né? Os políticos não se entendendo. Então, é um mundo de opressão, um mundo que o maligno, ele traz uma desordem, né, um intuito aí de trazer dor e sofrimento.
mas também essas práticas bem específicas de buscar o sobrenatural, que não seja por meio da fé em Cristo Jesus, são caminhos alternativos que foram criados pelo inimigo por forças espirituais do mal. E aí entra algumas questões, né, pastor Adroaldo? Entra objetos de proteção, né? Entra objetos de proteção. Amuletos, né? Amuletos, exatamente. A própria cruz, né? Isso. O motivo pelo qual você usa um colar com a cruz. Qual é o objetivo? Se o objetivo é para anunciar que você é cristão e Jesus não estiver ali, algumas pessoas, pastores, usam a Bíblia, o livro. Amuleto. Isso não, eu tenho que levar a Bíblia para me proteger. A Bíblia não vai nos proteger, o livro não nos protege. A Escritura no nosso coração é que tem, né? É a palavra vivida que vai trazer então a presença de Deus. Então, mas as pessoas usam a Bíblia como um amuleto, deixam aberta na frente de casa, Salmo 91, dentro de casa. Então se torna um amuleto e é às vezes um meio onde o inimigo pode, uma brecha, como a gente diz no evangeliquez, né? É uma brecha às vezes porque a gente está confiando tanto naquele amuleto. No livro em si. Por quê? Porque quando diz sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo, significa eu vou achar que isso aqui vai repreender o inimigo, isso aqui não vai repreender o inimigo. O que repreende o inimigo, né, como o pastor está falando, é a minha vida com Deus, a minha vida de santificação, né? E eu expressar o evangelho é o poder de Deus, né? Poder contra quê, pastor? Contra as pessoas? Não, contra as forças espirituais do mal. Então, sujeitando a Deus, eu sou revestido de poder do Espírito Santo para que eu resista, e este poder eu preciso expressar ele contra as trevas. Não vai ser o livro em cima do painel do meu carro que vai expulsar os demônios, mas a minha vida e a minha autoridade que eu recebo em Cristo Jesus que vai poder dizer: diabo, tu não pode tocar na minha casa, na minha família. A instrução que esse livro traz. Sabe que uma vez fui chamado a uma residência que tinha uma pessoa possessa. E duas pessoas lá, dois familiares, estavam lutando com ela. Não sei se eu já falei aqui sobre isso. E quando eu cheguei lá, tinha um irmão com a Bíblia aberta no Salmos 91, exatamente como tu disse, e dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder. E o diabo dando um laço neles. Né? E aí, quando eu me aproximei, eu estava com a caneta no bolso, assim, canetinha no bolso, camisa. E eu cheguei, porque eles não tinham experiência, eles eram novinhos ainda, né? E não é experiência também a vida com Deus. E quando ele chegou com a Bíblia e sai em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, a pessoa possessa pegou a caneta no meu bolso e foi para cima da pessoa que estava com a Bíblia. Porque a Bíblia não o protegeu. Claro. Porque não é a Bíblia, o objeto, esse livro aqui, ele em si não protege, mas a instrução nele contida, quando está no nosso coração, e essa sujeição a Deus. Aí eu tive que pedir para eles saírem. Tem certeza? Vai ficar sozinho? Os dois juntos estavam tomando um laço. Não, deixa comigo, que melhor. Melhor eu ficar sozinho para não haver divisão, inclusive, a respeito daquilo que estava sendo feito. Mas, então a gente vê que o amuleto, se a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, não serve como amuleto, mas sim a instrução, tem que haver uma sujeição àquilo que está sendo ensinado aqui, como diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, para o diabo fugir de alguém, é porque há autoridade, sim, há poder, acima da capacidade do próprio diabo. Mas como é que ele age, né? Aí, voltando à questão prática, é que um pouco existe N situações que as pessoas ficam engessadas no mundo religioso. Né? E quando você está engessado no mundo religioso, quando eu digo mundo religioso, uma vida religiosa em si, ela não traz salvação, ela não traz mudança e nem traz imunidade contra o mal. Então o que é uma vida religiosa? A palavra nos ensina que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e nos mantermos incontaminados do mundo. Lá Isaías diz que o jejum que agrada a Deus é desfazer as ataduras da servidão. Então, a verdadeira religião é que você se encaixe no propósito de Deus para suprir as necessidades das pessoas de acordo com o projeto de Deus. Essa é a verdadeira religião. Qual é o projeto de Deus para suprir as necessidades do ser humano? Quando você se encaixa nisso, aí você está sim, né, praticando e vivendo a verdadeira religião. Então os religiosos da época estavam engessados numa religiosidade e não numa vida com Deus.
né? Então uma vida com Deus é diferente. Uma vida com Deus, aí você se sujeita a Deus, resiste às forças espirituais do mal e elas vão fugir de você, porque haverá autoridade de Deus na sua vida. Mas aí nós vimos que as pessoas em si próprias, na sua religiosidade, em Marcos, capítulo 9, havia um jovem possesso que desde a infância, né, ele era possesso de um espírito mudo. Então a gente vê também que algumas enfermidades também podem ser causadas por demônios. Né? Algumas deficiências físicas podem ser causadas por demônios, nem todas. Algumas por questão de nascença, questão biológica, questão de DNA, e vai por aí fora. Mas o ponto que pega aqui é que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram fazer com que a pessoa fosse liberta. Então perguntaram, mas os discípulos, como é que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse assim, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Né? Até quando vos sofrereis o dano? Aí levaram o menino, Jesus perguntou, desde quando isso acontece? E o pai do menino disse, desde a infância, desde que ele era pequeno. Né? E interessante, são dois pontos importantes aqui que nós vamos nos ater. Uma, que a atuação maligna, ela pode começar na infância. Né? Começar na infância. A outra, que ser religioso e ter prática religiosa não significa que você tenha autoridade e condição e você esteja encaixado no propósito de Deus. Porque quando você se encaixa no propósito de Deus, a verdadeira religião, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ou seja, suprir necessidade das pessoas de acordo com o plano de Deus, aí entra Isaías lá quando diz o jejum que agrada a Deus é desfazer as ataduras da servidão. Então o jejum, a consagração que agrada a Deus é suprir a necessidade e libertar as pessoas dos seus males, mas de acordo com o projeto de Deus, da forma como Deus quer. E aí nós vimos que esses religiosos aqui, inclusive os discípulos de Cristo, não conseguiram exercer autoridade a tal ponto de libertar o menino. Que desde a infância, o jovem, desde a infância, ele já sofria com isso. Por quê? Eles estavam presos a uma religiosidade, né? Presos num contexto religioso. E a autoridade, né? Então aí nós vamos ver, antes de receber essa autoridade, as pessoas hoje no mundo, gente, o que existe de religião, o que existe de práticas que de alguma forma trazem uma manifestação do transcendente, a manifestação sobrenatural, mas não traz autoridade para fazer com que as pessoas desfrutem daquilo que é a vontade e o querer de Deus. Então aqui, eles inclusive, zelosos pelas escrituras, eles conheciam o Deus verdadeiro, mas mesmo assim, eles estavam anulados em si mesmos. O que a gente aprende? Daqui a um pouco a gente pode ser cristão, conhecendo a verdade, mas sem entendimento, sem uma vida com Deus, mais atrelado a um sistema religioso, quase que político, praticamente, do que propriamente uma vida íntima com Deus. E isso não nos dá imunidade nem autoridade sobre as forças espirituais do mal. Então por isso que eles não puderam expelir. Aí Jesus, né, foi instruindo eles a respeito da fé, a respeito do projeto de Deus, de salvação, dessa mudança de vida. Mas também, pastor Adroal, a gente vê assim desde a infância, né? Poxa, uma criança pode ser tomada por um espírito maligno. Pode. De que forma? Nós temos aí, o pai e a mãe têm autoridade sobre os seus filhos. O diabo pode entrar na vida de alguém através de um trauma, através de uma maldição. Pode ser algo familiar também, que vai acompanhando de geração em geração. Então são várias formas que, por exemplo, uma criança pode estar atada, né? Então, quando a gente apresenta uma criança, né, aqui na igreja, a primeira coisa que a gente faz é quebrar as maldições. Porque pode ter algumas concessões familiares que podem serem feitas, quem sabe, no passado. E as pessoas podem seguir sofrendo com aquilo. Até que esse ciclo, né, de permissão que foi dado para que o inimigo tocasse, para que o diabo tocasse, seja quebrado em Cristo Jesus. Então, o diabo, ele prende, né, as pessoas de diversas formas. E quando o pastor falou ali sobre viver o evangelho, sobre essa questão da autoridade, pastor, e a gente fala muito sobre se envolver com coisas malignas, com pactos e tudo mais, mas
esta autoridade precisa ser expressada quando vem um pensamento no nosso coração. Sabe? Quando vem um sentimento no nosso coração e que são dardos inflamados do maligno, a Bíblia diz, que tentam, né, nos contaminar, nos atingir. E nós temos que ter autoridade contra isso. Há poder, né, com uma vida de santidade, porque nesse texto que o pastor está lendo também, Jesus diz no final lá, né, que certa casta só sai com oração e jejum, com uma vida de santificação. Então, Comunhão com Deus. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, então nós somos revestidos de poder. Poder para repelir o inimigo. Então quando vem algum sentimento, daqui a pouco alguma questão de sensualidade, que ata uma questão, e é muito sutil. No mundo, pensa assim, capaz que tu não vai olhar para uma mulher bonita. Claro que nós vamos olhar. Né? A gente brincava, a gente olha uma vez só. Uma vez só. Então, porque esta comunhão com Deus nos permite que um dardo, quem sabe, inflamado maligno, que pode entrar para o nosso coração e criar, então, uma raiz, criar uma amarra, nós, pela autoridade e a comunhão com Deus, nós já rejeitamos isso. Daqui a pouco o pastor fala algo para mim que não encaixa direito, assim. Uma brincadeira, e aquilo pode gerar o quê? Uma mágoa, um ressentimento. Isso é uma amarra. Isso pode não necessariamente ser uma possessão, mas pode vir com o passar pode vir, se não tratado. Se eu não colocar diante de Deus e não compreender que pode ser um dardo inflamado maligno, porque o que o pastor falou não foi um dardo, mas o inimigo usa isso. Exatamente. E ele começa com a sua seta a trazer o quê? Mais amargura, mais ressentimento, mais tristeza. Familiar, pais e filhos, relação. Exatamente. Relação familiar, né? Quando vê, o diabo te ata. Agora, se eu percebo isso, eu tenho como Deus, eu percebo, mas isso aí não tá legal. Isso não combina com aquilo que eu tenho aprendido da palavra. Isso não combina com a experiência que eu tenho tido com Deus. Então eu rejeito isso, eu amarro isso e aí eu sou liberto. Algumas pessoas dizem assim, mas culto de quarta-feira? Eu sou na igreja, eu não vou no culto de libertação. Eu vou só no da família, eu quero ser edificado. Só edificação. Culto da família, eu quero aprender a palavra. Esse negócio de repreender os demônios. Não, eu só vou no culto de domingo. Nós precisamos ser libertos, pastor. Nós precisamos do culto de libertação, porque nós estamos no mundo, né, e estamos sujeitos, né, às atuações, né, que o inimigo tenta colocar. Então nós temos que dar uma revisada de tempo em tempo e de algo, geometria, balanceamento, porque daqui a pouco alguns dardos, algumas coisas vão penetrando, né, e nós temos que ser libertos, sujeitar o nosso coração a Deus. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes, de que forma? Na fé. Exatamente. Na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos. Então, resistir firmes na fé. E Jesus, autor e consumador da fé. A única forma de vencer as forças espirituais do mal é por intermédio da fé. A única forma de vencer as forças espirituais do mal é através da fé que vem por meio de Jesus. É confiando no plano de salvação, porque o plano de salvação de Cristo e do nosso Deus, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, nós devemos estar sóbrios e vigilantes, né? E a única maneira de estar sóbrio é você estar na luz, porque quem está na escuridão não enxerga direito. E aí nós vamos também, né, pastor Adroaldo, tem algumas questões, as pessoas às vezes têm curiosidade, tem algumas práticas de adivinhação, aí tem o copo que anda sozinho, tem, meu Deus do céu, tem tanta coisa aí que o pessoal faz. Nós falamos de amuleto, né? Se a Bíblia não serve como amuleto, a Bíblia é uma instrução de Deus, a Bíblia é vida, então não é o livro, o objeto que está contido a instrução de Deus, que são aqui folhas, né? Que é o que vai nos proteger, mas é a instrução neste livro contida, que deve estar no nosso coração. Da mesma forma, aí entra pequenos objetos. A pessoa usa. Para que eu utilizo um crucifixo? Eu utilizo porque eu sou cristão, é o símbolo do cristianismo. Está na bênção. Só não deixa Cristo ali, porque nosso Jesus, ele ressuscitou, ele não está na cruz, ele não está na sepultura, ele está vivo. Pode usar um bonezinho com uma cruz, alguns utilizam o peixinho como símbolo do cristianismo também, mas o símbolo mais tradicional do cristão é a cruz. Não há pecado nisso. Agora, se usar aquela cruz como proteção, tem gente que beija a cruz e se agarra na cruz como se elas... Algumas pessoas trazem pra gente benzer algum objeto, né?
benze para que isso me traga proteção. Na verdade, nós não fazemos isso. Não, o que ocorre é como aconteceu com os apóstolos, né? Que algumas roupas, você ora para que quando a pessoa vestir aquela roupa, né? Senhor, tu conhece o dono dessa roupa aqui? Isso aí. Senhor, toca nessa pessoa, abençoa. Na verdade, nós oramos pela pessoa dona daquela roupa, né? Exatamente. Nós não consagramos aquela roupa. Exatamente. Nós oramos pela pessoa. Exatamente. Então, amuleto, né? Então, daqui a um pouquinho as pessoas se pegam num objeto, tem que materializar minha fé. Materializar a fé não é dessa forma. A fé é materializada quando a cura, quando a libertação. No fruto. No fruto. A fruto fé é a materialização a fé da fé. se materializa no fruto. Exatamente. Exatamente. Então, cuidado com certos objetos ou certas práticas. Ah, mas deu certo. Deu certo. Então, se deu certo, pior ainda. Então, tá enrolado com o diabo, porque é ele que faz, né? Então, existem forças espirituais do mal, realmente, com certas mandingas, com certa... Qual a diferença de mandinga para como é que tu falou antes ali? Algumas práticas... Simpatia? Simpatia, é a mesma coisa. Só muda o nome. Só muda o nome. Só muda o nome. E a origem disso, onde é que se deu a origem? A origem disso se dá dentro de uma casa de ocultismo. Onde as pessoas estão lá invocando espíritos, invocando entidades. Outra questão também que acontece muito é quando o diabo ele atua nas fraquezas, né? Onde a pessoa está com a guarda baixa. É o ladrão, né? O ladrão que deixa a porta mal chaveada, ele entra. Exatamente. Ele entra, ele não pede licença. Quando alguém perde um ente querido, alguém da família, é muito comum das pessoas ouvirem voz. Exatamente. Né? Sonhar com a pessoa que faleceu. O diabo é astuto, né? É astuto. Porque daí, poxa, tu perdeu alguém, a pessoa perdeu alguém. E daqui um pouco você ouve a voz dela, aquilo de alguma forma te mantém assim, aquela sensação de perda, né? Você não ameniza, né? E na verdade como se fosse a própria pessoa, e não é, na verdade são espíritos, né? São demônios, vamos falar a verdade, são demônios, forças espirituais do mal. Por quê? Porque você vai acabar se envolvendo com ele, você vai dando crédito, você vai fazer as coisas que ele está dizendo, e ele é o pai da mentira. Quanto mais você se envolve com ele, mais você está preso e atado espiritualmente. Então a conta vai vir depois. Vai vir depois a conta, né? Então a gente fica pensando como é que essa criança se envolveu, né? Como é que essa criança foi atada, essa que nós lemos aqui em Marcos 9. Se é desde a infância, diz que jogava a criança na água, no fogo, e tentava matar, destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. De diversas formas. Pode ter sido por uma maldição familiar, pode ter sido por uma violência sexual na infância. Pode. Traumas muito profundos trazem ataduras, né? E um abismo chama outro abismo. Uma pequena atadura pode vir a ser uma atadura maior. Uma atadura maior, um ressentimento, uma mágoa, pode se tornar um ódio profundo. E daqui a um pouco a pessoa pode ser tomada, né, a chegar ao ponto de se tornar, a ser possessa. Então, veja bem, com essas coisas a gente não brinca. Quando eu falei sobre objetos, a questão do copo, tabuleiros que mexem sozinho, claro que mexe sozinho. Mexe. São demônios, eles têm poder, a gente sabe disso, né? Mas nós servimos a um Deus, né, que quer nos fazer livre deste engano. Por que o engano? Tá, mas se ele traz um benefício, não é engano porque ele te leva para longe de Deus. E longe de Deus virá conta, porque ele não é bonzinho. Satanás não é bonzinho, né? Ele te dá um benefício de um lado para te cobrar o dobro do outro, né? E aí vem dor, sofrimento, vem tristeza, vem amarra, vem atadura, vem doença. Então vem uma série de situações. Faltaria tempo para a gente falar aqui. Uma hora eu quero falar um pouco mais sobre isso. Inclusive trazer aquela apostila do seminário de batalha espiritual. Bênção de Deus, né? Que eu ministrei ela acho que 2 ou 3 vezes aqui. O pastor às vezes ministrou umas 2. Ao total foi umas 5 na região, né? Por quê? Porque as pessoas têm conhecimento, que não se brinca com essas coisas. E outra, certas coisas que fazem práticas, faz parte, aliás, práticas que fazem parte da tradição, né? Não podemos esquecer que Jesus disse que muitas vezes o ser humano invalida a palavra de Deus por causa de tradição. O que é invalidar a palavra de Deus? Por causa de uma tradição. Quando você tem práticas que fazem parte da tradição e da cultura, que elas não estão de acordo com princípios de Deus. E elas levam o ser humano a se envolver com forças espirituais do mal. Nosso país é, entre aspas, rico nessas questões culturais. Sim. E eu não vejo nenhum problema de preservar a cultura do Rio Grande, do Nordeste, do Leste, de diversas regiões
do nosso país. Eu acho muito legal, né? Eu inclusive curto muito essa questão da tradição, de olhar, de ver. Nunca fui de andar pilchado, até tenho pilcha, a gente vem aqui na semana farroupilha, pilchado, mas eu acho bacana preservar a tradição de uma região, né? A história, né? História. Mas a gente tem que ter o cuidado que sempre há algo místico. E tem que fazer essa separação deste místico. Né? O místico, o sobrenatural, o transcendente. Por quê? Porque leva a práticas, né, pagãs que afastam o ser humano de Deus. Então, esse cuidado, aí entra um objeto, amuleto, entra dar 3 pulinhos para trás, 3 pulinhos para frente, comer lentilha no final do ano. Você come, eu como lentilha no final do ano, mas eu como não é porque a lentilha vai me trazer prosperidade, eu como porque gosta. Como é comum de fazerem, a gente come. Tá, mas agora mas vai comer a lentilha com objetivo de... Aí que é o problema. E se alguém disser assim, eu fiz essa lentilha porque ela vai te trazer sorte. Bom, aí eu não vou comer, né? Se a pessoa disser assim, não vou comer. Não porque isso vai me fazer mal, mas para que a pessoa não fique atada nisso. Exatamente. Então, essa questão da compreensão que o diabo não pode tocar na minha vida, né? Ele tá amarrado. O que me protege da prosperidade é Deus. É Deus. E na proporção que ele acha que eu tenho condição... Exatamente. De não me perder. Exatamente. Não, cada um deve andar segundo aquilo que já alcançou. Tu sabe que às vezes as pessoas porque às vezes o que acontece? Eu como cristão, né, antes de eu me envolver com o ocultismo, eu tinha uma vida moderada. Agora eu fui pro ocultismo e minha vida financeira explodiu. Tá maravilhosa. Só que assim, a conta vem, Deus, ele nos dá na medida. Exatamente. Na medida, né? O diabo, ele não quer nem saber. Para ele te destruir, ele é capaz de te satisfazer de uma forma abundante numa área, na tua carne, no teu natural, para te destruir do outro lado. Então, daqui a um pouquinho, qual é o pai que é bom? É o pai que dá o carro com 13 anos pro filho e deixa ele tomar cerveja e fumar um cigarro? Isso o filho vai achar que ele é maravilhoso. Meu pai é liberal, não é careta, usa o carro dele, mas ele pode matar uma família, ele pode se matar. E o que vai ser construído na vida desse homem? Como é que vai se formar esse homem? Né? Agora, aquele pai que dá os limites e vai abençoando na medida que conforme vai crescendo, vai amadurecendo. Exatamente. Lá na frente vai ser um homem maduro, um homem forte, um homem firme. Exatamente. Né? Então, essa questão, Deus sabe o que é melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Eu gosto desse texto porque... Romanos 12:2. Seja feita a tua vontade, Senhor. Então, se sujeitar a Deus significa eu vou querer o melhor que Deus tem para mim. Né? Então eu vou ser abençoado. Então o que Deus dá é para o nosso bem. Agora o que o inimigo dá é para nos atar e trazer mais mal sobre a nossa vida. Então é interessante, né? É alguém que veio matar, roubar e destruir, veio nos afastar daquilo que é o propósito da nossa criação. E aquele que nos ama e nos criou e viu que aquilo que ele fez era bom, aquele que fez e se satisfez com a sua criação, que nos ama e quer nos dar uma vida abençoada. O que Satanás ofereceu para Adão e para Eva no paraíso não era algo ruim. Não era. Mas não era o propósito de Deus. O diabo, ele tentou Jesus com coisas boas. Riquezas. Exato. Disse, olha, tu pode ser sustentado pelos anjos. Então, o diabo veio tentar Jesus mostrando que ele tinha poder para dar algo para Jesus. Mas Jesus, ele é mais poderoso. Então, assim, Jesus poderia ter aberto mão, né, daquilo que era o propósito de Deus. E o diabo vem sutilmente nos filhos de Deus, que estão acima dele, né? Estão no coração de Deus. Ele vem sugerir algumas coisas para que a gente se afaste do que é a vontade de Deus. Porque quando nós cedemos a ele, nós perdemos esta autoridade novamente. Porque lá no jardim nós perdemos a autoridade, né? E Jesus veio nos restaurar essa autoridade. Quando eu cedo aquilo que o inimigo está agindo, eu estou abrindo a autoridade e eu passo a ser sujeito à vontade dele. E o que eu gostaria de concluir agora, pastor Adroaldo, claro que como cristão não se tem aquelas práticas porque, poxa, as pessoas têm consciência disso, né? Essa questão, essas práticas pagãs, né? Até por nos observarem, às vezes até sem entendimento, as pessoas, não, se o pastor Adroaldo e os crentes mais velhos não fazem, eu também não vou fazer, porque não deve ser bom. É por observação, eles observam e deixam de fazer. Mas também outro ponto, os discípulos de Jesus, o texto que nós lemos aqui, eles não tinham práticas pagãs, mas eles estavam presos a uma religiosidade.
né? Eles estavam presos a um sistema. E tem muita gente que está envolvido com uma prática religiosa, propriamente voltado para o sistema e para um reconhecimento de homens, do que propriamente ter uma vida com Deus. O que faz a diferença é sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estar sujeito ao propósito e ao querer de Deus. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã. Somos gratos, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo plano e projeto de salvação. Amém, Jesus. Oramos nesta manhã, Senhor, clamando pela obra da cruz, pelo renovo, por uma clareza e convicção de fé, Senhor, que nos faz ter sensibilidade no mundo espiritual, discernindo todas as coisas espiritualmente. Oramos pela vida dos nossos irmãos, para que ataduras espirituais sejam quebradas, maldições sejam desfeitas, que toda obra diabólica seja quebrada e anulada em nome de Jesus. Nós ministramos, Senhor, a Tua presença, entrando em cada lar, em cada família. Ministramos a Tua graça, ministramos a Tua unção, ministramos libertação dos cativos, a cura dos enfermos, as obras malignas se dissipando nesta manhã na Tua vida, meu irmão, minha irmã. Ministramos o poder de Deus. Toca, Pai, com Teu poder. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esta casa, abençoa esta família. Nós Te abençoamos nesta manhã em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, conduzir a vida, os pensamentos, sinalizando, Senhor, por meio da paz. Avançamos ou não avançamos? Trazendo compreensão, Senhor, das obras malignas que nos cercam, para que todos possam discernir o mundo espiritual e ser em Cristo mais do que vencedores. Nós abençoamos a Tua vida nesta manhã. Que Deus tome os Teus pensamentos, tome o teu coração, que o Espírito Santo traga esse discernimento por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Para que você seja mais do que vencedor, livre de toda amarra espiritual, livre de toda armadilha, livre de todo engano, livre de toda tradição maligna, em o nome de Jesus, livre de todo bloqueio pela religiosidade, mas você possa desfrutar de uma vida genuína por meio da fé em nosso Deus. Pai, nós abençoamos a cada irmão, a cada irmã. Em o nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. São 9h05. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muita gente pedindo oração por causa do Covid. Muitas pessoas enfermas. A Lidiane, que está assistindo aqui. Também, né, a Cris. Nós declaramos cura em nome de Jesus às pessoas que estão enfermas com Covid. Em nome de Jesus, abençoamos a tua vida, a tua família. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Pessoal da técnica, bom dia. Pastor Adroaldo, que bom estarmos juntos. Bênção de Deus estarmos juntos. Não esquecendo, você pode fazer inscrição para o nosso culto de jejum domingo. Opa! Faça isso. Assim como nós lemos hoje, é a oportunidade de nós termos uma vida de santidade. Domingo às 9h da manhã, nosso jejum ministerial para toda a região de Gravataí. Dia 25 às 9h da manhã, faça inscrição, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, E64. Estaremos juntos numa linda reunião de jejum, às 9h da manhã. E às 7 da noite, nosso culto pela live. Também lembrando que hoje está de aniversário a Simone, esposa do Vitor. Ô, Simone. Simone completa mais um ano de vida, esposa do nosso diácono Vitor, que serve lá no Parque dos Anjos. Simone, feliz aniversário, Deus te abençoe. Vai o carinho de todos nós aqui pela tua vida. Parabéns, que Deus te dê longevidade e saúde. Feliz aniversário a Simone e a todos que nessa data completam mais um ano de vida. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta às 8h da manhã. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação: Pastor Márcio Santana Dias e equipe.